Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga. Eu tentei fazer esse vídeo num short, mas é impossível. Eu não vou contar a minha experiência com a ayahuasca. Faz 5 dias que eu passei pela consagração, né? E foi feita com os pajés do Acre, né? Um deles era o pajé Pucuxiti, tem 95 anos, né? Eu identifiquei nele o que eles chamam de grande espírito, né? Eu falo que ele é o grande espírito encarnado, cara, que é impressionante. E então eu na verdade, não era para fazer esse vídeo agora. Eu tô tentando ainda processar tudo, né? Mas eu achei importante fazer esse vídeo agora. Ainda assim estou sob efeito, bastante. Não fui com o intuito de uma busca pessoal, resolver problemas pessoais, do inconsciente, nada disso. E como eu já fiz o SAG, e também foi de uma forma obrigatória, muitas das minhas sombras, né, foram resolvidas. E o mais interessante é que não teve enteógeno nenhum, né, foi consciente. Então, o que acontece? Por que que eu aceitei? Eu negava, né? Eu negava que um dia eu faria, tá? Porque eu sempre tive problemas com enteógenos, muito sérios, com drogas de forma geral, e aí eu coloco drogas, inclusive medicamentos, tá? Eles sempre me afetaram de uma forma muito negativa. Então, eu sempre, quando falavam sobre isso, eu negava, falava, não, né, se um remédio que é controlado, psicoativo, ele causa danos em mim, né, fisicamente e mentalmente, não seria coerente. Mas, né, eu me propus a escrever um livro sobre morte, que está bem avançado já tem negociações com a editora, enfim, inclusive a nossa preocupação nas conversas é o tamanho que ele está ficando. Mas enfim, isso daí é uma coisa que, se tiver que ser, vai ser. Quando eu tinha 20 anos, um espírito, né, pai José, não, pai Joaquim da Angola, eu estava cambonando ele e ele me falou que era para eu escrever um livro. E eu tenho 50 hoje, né? 30 anos da minha vida me questionando que livro ele queria que eu escrevesse. E um belo dia, né? Eu acordei de manhã e me veio que eu tinha que escrever sobre a morte. Eu nunca escondi de ninguém a minha, a minha proximidade com a morte e com os mortos, né? Sempre foi muito intensa desde criança. Então, não seria diferente, né, falar sobre isso. Claro, dentro de um cunho espiritual, sim, né? Mesmo porque as minhas experiências são espirituais. Entretanto, eu sou uma pessoa muito pragmática, tá? Eu sempre busquei também na ciência explicações. E o livro, ele traz também essas questões científicas. Estudando sobre a ayahuasca, eu descobri que sim, o nosso organismo ele produz o DMT, né? Não está exclusivo somente às plantas e a outros animais, tá? Nosso organismo também produz. O que os cientistas estão tentando entender é se ele está presente nas experiências quase morte, que seria o EQM, tá? Se ele é realmente produzido pela glândula pineal, e também se ele é efetivamente aplicado para tratamentos de depressão, tá? Não existe pesquisas conclusivas ainda, vamos deixar coisas bem claras, porque eu já vi aí na internet as pessoas falando algumas coisas e afirmando, e não podemos fazer isso, tá? Eu só aceitei o motivo de fato de eu ter aceitado foi esse.
né? Se existem pesquisas sobre isso, então existe alguma relação. Se existe alguma relação, tem a ver com o livro que eu estou escrevendo, né? Então, né, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa pragmática, né? Não sei viver em meias verdades, não sei, nunca soube. Então, nada mais justo do que participar de uma ritualística muito bem estruturada, né, com pajés de fato, com pessoas habilitadas, tá? Haviam pessoas muito habilitadas ali nesse sentido. Isso, claro, traz alguma segurança, né? O se aventurar para obter conhecimento também exige um cálculo de risco, tá? Quando eu era mais jovem, eu não tinha isso não, né? Os meus protocolos de risco eram zero, tá? Não era nenhum, eu não sei nem como eu tô viva até hoje. Mas enfim, eu creio que... enfim, eu não vou dar spoiler. Enfim, então, a minha aceitação foi nesse direcionamento. Claro que não vou contar para vocês, não é esse o intuito desse vídeo, tá? A minha experiência e as conexões, né, que existem dentro dos meus estudos estarão no livro, tá? Eu ainda não sei, eu ainda tô processando, imagina, são 5 dias, eu ainda tô processando aonde tudo isso vai se encaixar. Na verdade, se encaixa. Agora eu preciso entender aonde vai se encaixar no contexto ali, tá? Então eu tive que dar uma paradinha aí, porque eu sou uma pessoa que eu preciso racionalizar as coisas, tá? Então, um aviso que eu deixo sempre para as pessoas, assim como a gente condena dentro da quimbanda, dentro da magia, da bruxaria, os marmoteiros, né? Aqueles que hoje em dia até quimbandeiros está se apresentando como tata, né? Entenderam? E eu sei que não é tata. Então, tá muito fácil de enganar as pessoas, né? E quando se encontra um comércio muito farto, pessoas muito crédulas, né? A fragilidade delas, isso pode se tornar extremamente perigoso. Uma coisa que para mim ficou muito claro, e já era claro, né? Porque eu tinha problemas com psicotrópicos. Quando somos médiums, isso eu falo para os meus filhos e adeptos, né? O médium, ele tá sempre na fronteira entre a loucura e a sanidade, tá? Alguns mais, outros menos, mas sempre existe essa fronteira. E só que nós, de forma consciente, nós conseguimos controlar isso. Claro que uma criança não controla, mas isso é aprendível, tá? Eu sempre falo isso, nós aprendemos. Então, sim, é possível controlar. Quando estamos sob efeito de algo externo, né? Que a ayahuasca é algo externo. Nós não temos controle, tá? Não existe esse controle. Então, ultrapassar as fronteiras é muito instantâneo. É quase que imperceptível, tá? E sim, na minha opinião, a pessoa ela pode não retornar, tá? Ela pode não retornar aí, não voltar inclusive a ter a fronteira, tá? É ruim, é bom, né? Eu não gosto muito de classificar as coisas, mas no mundo que nós vivemos, né, no nosso dia a dia aqui, pode se tornar perigoso, tá? Enfim, eu sei que tem casos extremos aí, né? Então, o alerta que eu deixo se nós condenamos os marmoteiros, né, nesse universo ocultista, da quimbanda, da magia, da bruxaria,
nós também devemos condenar os marmoteiros que encontraram um comércio, né? É um comércio que não tem regulamentação, tá? Não é considerado uma droga proibida e não deve ser, porque ela faz parte de uma ritualística dos povos originários, seja aqui no Brasil, seja fora, né? Porque existem outros tipos. Então, não se deve condenar. Entretanto, o fato de não ter uma regulamentação para quem administra isso, né, para quem conduz esse trabalho, impõe um alerta, tá? Porque existem muitas pessoas, sim, se aventurando, né, a fazer. Inclusive, eu ouvi isso de um antigo estudioso que estava presente lá, a gente estava conversando. Ele trabalha com isso há mais de 17 anos e vai para o exterior, ele faz muitas pesquisas, né, científicas com relação à ayahuasca e a tantas outras, e ele comentou sobre isso, tá? Que existem pessoas que, por exemplo, faz a consagração uma vez só na vida e acha que já é um mestre, né? E sai aí vendendo rituais de ayahuasca, tá? Eu imaginei que isso existia, pelas histórias que eu escuto, que eu converso com muita gente, mas eu não imaginei que fosse tão assim, né? Faz uma vez só, e, enfim. Mas é um alerta que eu deixo para vocês, tá? Nós sim devemos buscar o conhecimento, né? Sair do sofá, né? E mergulharmos, com certeza. Mas quando fazemos isso, nós temos que ter consciência dos riscos para tudo, tá? E assumirmos e termos responsabilidade por esses riscos. E principalmente não delegar a terceiros, no sentido de, eu vou ficar doido, né? Não, mas minha família cuida de mim, né? Enfim, né? Não, tá? Nós assumimos os riscos, nós somos responsáveis por eles, entenderam? Então é isso, né? Vocês terão que adquirir o livro, né? Espero que até o fim do ano ele seja lançado. Pretendo, já tem aí uma galera exigindo que eu faça uma avant premiere de autógrafos, olha. Olha, eu tenho publicações na minha área de trabalho, né? Não no meu sacerdócio, mas na minha área profissional aí de mais de 20 anos, isso eu tenho. Mas, né, tá abrindo novos horizontes aí. Mas, enfim, vocês terão que adquirir o livro. Não vou trazer spoiler de forma alguma, né? Comentei, sim, com algumas pessoas. Foi até no sentido, assim, divertido, porque eu dei trabalho. Eu dei trabalho, gente. O que talvez para alguns demore, sei lá, quanto tempo para fazer efeito. No meu caso, fez efeito em segundos, tá? Foi o tempo de eu sentar, entenderam? Por isso que eu falei que eu tenho problema com isso. Eu já sabia, né? E eu também não sabia que o meu caso foi tão, assim, atípico, tá? Então, eu dei trabalho. Foi pouco, não. Não no sentido, eu não tive viagem negativa, nada disso, não, gente. É que eu dei trabalho mesmo, porque é algo assim, tem muita gente, as pessoas têm que se concentrar, você tem que ficar em silêncio. Eu não sabia ficar em silêncio, tá? Eu dava os gritos, sei lá, né? Eu lembro sim, claro, que a gente fica consciente, não é algo inconsciente, tá? Não é, por exemplo, quando eu incorporo, isso que é interessante, essa parte eu gostei. Mas era algo também controlável, entendeu? Era uma forma também de colocar pra fora tudo aquilo que eu tava vendo, tá? Então eu dei trabalho, eu sei que eu dei, pedi desculpa depois, conversei, né? Fiquei amiga dos pajés, mas foi bastante curioso. E vocês saberão dessa história curiosa no livro, tá bom? Um grande beijo a todos da Inyanga. Tchau, tchau.